Leia comigo a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo, vamos ler juntos Isaías 45, versículos de 1 a 7. Profeta Isaías, capítulo 45, versículos de 1 a 7. Quero convidar você a fazer comigo essa leitura e quero partir de duas premissas importantes antes de efetivamente começar a ler o texto bíblico, tá certo? Então, preciso que você abra a sua Bíblia, porque sem ela não tem conversa. Nós precisamos da Bíblia aberta, a leitura, a palavra de Deus para a nossa vida, o Senhor que nos orienta pela sua palavra. Segundo, à medida que eu for compartilhando com você essas duas premissas, elas nos prepararão para chegar ao texto bíblico e depois seguirmos uma conversa rápida, mas importante sobre esse assunto. Então, primeira premissa: não se pode confundir ser amado por Deus com não passar por sofrimentos. Não se pode confundir ser amado por Deus com não passar por sofrimentos. Amados de Deus também sofrem. Alguns amados de Deus deixam de amar a Deus quando sofrem. Pensam esses amados que amados de Deus não podem passar por problemas. Amados de Deus que não aprenderam, precisam aprender que amados de Deus também sofrem, mas não sofrem por não serem amados de Deus. A conexão entre amor e sofrimento é muito importante como uma premissa para a nossa reflexão, para o nosso entendimento e crescimento espiritual. Amor e sofrimento. Uma segunda premissa, que é muito importante que a gente guarde, é que toda a história da humanidade, toda a história bíblica, ela aponta para a redenção. Então, quando você ouve falar no Antigo Testamento sobre o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, não pense que o compromisso de Deus é com uma nação. Não pense que Deus está prestigiando uma nação. O foco de todo esse processo está na redenção a partir de Jesus. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão e disse para ele: sai da sua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí o Senhor diz para ele: sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. O Senhor está narrando ali e fazendo nascer uma perspectiva daquela bênção de Deus a partir do povo de Israel. A partir do povo de Deus. Aí vem Abraão, vem Isaque, vem Jacó, vem José, e a história se prolonga. Você tem os profetas, você tem os juízes todos, depois você vai ter o período dos reis, você tem os profetas ao longo de todo esse tempo, mas tudo isso apontando para Cristo. Toda esta ação aponta para Cristo. Então, quando você ouve falar das intervenções de Deus junto ao povo de Israel, é para que este povo possa encontrar o lugar do arrependimento, deixar a idolatria, seguir ao Senhor, buscar a Deus, e por causa disso, muitas vezes, por amar este povo, em razão do seu compromisso de salvar essa redenção, esse plano da redenção, muitas vezes, o Senhor, por amor, disciplinou o seu povo. Porque há quem pense que quem ama não disciplina, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que quem ama, disciplina. Então, quando você observa na história de Israel, essas ações de Deus, essas intervenções de Deus, junto ao seu povo, junto ao povo de Israel, junto ao povo de Deus, junto ao povo hebreu, o plano de Deus é manter este povo, para que este povo possa gerar, lá na frente, Jesus Cristo. Agora veja o outro lado dessa mesma história. Se você se lembrar da tentação que Jesus sofreu, tem um relato do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, há uma declaração importante, porque todas as tentações que Jesus sofreu, elas têm como objetivo arrancar Jesus da sua missão, dar a ele o atalho, o caminho mais fácil, dar a ele o alívio, entre aspas, para as pressões daquele tempo.
E Jesus responde a cada tentação com a palavra do Senhor, porque ele está absolutamente convicto da sua missão. E ele não arreda o pé, ele não desvia, ele permanece firme, porque ele tem uma missão. Ao longo de toda a história do povo de Israel, vários outros povos tentaram anular Israel. Anulando Israel, anulando a sua história, geraria uma possibilidade de se anular antecipadamente o nascimento de Jesus Cristo, o Messias. Todas as misturas que aconteceram, todas as misturas religiosas que aconteceram, tinham como objetivo tirar o coração do povo daquilo, dessa expectativa, dessa esperança. Duas premissas. A primeira, amados de Deus também sofrem. Amor e sofrimento andam juntos. Segundo, todo esse processo do povo de Israel, Deus preservando e os outros povos atacando, tinha como centro de toda essa história, ainda que não fosse do conhecimento das pessoas que ali estavam, mas dentro de um plano espiritual, era esta ação, o objetivo de tirar Jesus dessa história vindoura, de posse dessas duas informações, ou a partir dessas duas premissas. Vamos ler juntos o texto bíblico, porque no meio desse processo inteiro, Deus age, e as intervenções de Deus são tão extraordinárias, são tão maravilhosas, são tão preciosas, que eu posso afirmar com toda a certeza e tranquilidade do meu coração, que Deus move as circunstâncias por amor. Veja o que diz a Bíblia, Isaías 45, de 1 a 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, para desarmá-los, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É assim que nos ensina a palavra do Senhor. Então quero trazer a vocês uma reflexão dentro dessa história impressionante do povo de Israel. Mais uma vez o povo está vivendo sob o exílio babilônico. Mais um exílio, nesta ocasião o exílio babilônico, grande império babilônico. Aí Deus faz aquilo que só Ele pode. Deus levanta alguém fora do seu povo, porque o seu povo estava exilado, o seu povo estava enfraquecido, o seu povo estava fragilizado, o seu povo não tinha resistência, o seu povo não tinha consistência, o seu povo não tinha tecnologia, o seu povo não tinha armamento, o seu povo não tinha nada. O que havia neste povo era o amor de Deus por este povo. O que Deus faz? Move as circunstâncias. Por amor, Deus levanta pessoas para abençoar o seu povo. O rei dos medos e dos persas, Ciro, foi chamado por Deus para livrar Israel das garras do império babilônico. Ele é apresentado como ungido.
A palavra ungido significa Messias. Isto é, Ciro é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo, o verdadeiro Salvador, que por Deus Pai foi enviado ao mundo por amor. Compreende isso? Ciro é um tipo, ele aponta para Cristo. É alguém que vai salvar o povo, resgatar o povo, porque o povo não pode produzir autossalvação. O povo não tem condições de ser salvo por ele mesmo. O povo não tem condições de enfrentar o grande império babilônico. Se dependesse do povo, ele permaneceria aprisionado. Então Ciro aponta, quando a Bíblia diz que Ciro é ungido, está dizendo que ele é o Messias. Ele aponta, não é o, mas é ele aponta para Cristo. Em várias ocasiões na Bíblia, esta referência é estabelecida. Quando você vê, por exemplo, a história de Moisés, ele é o libertador do povo, ele tipifica, aponta para Cristo, como uma lembrança de que Deus pode resgatar o seu povo. Então aqui, Ciro vem de fora, porque Deus resolveu utilizá-lo em favor do seu povo, por amor ao seu povo. Então, por amor ao seu povo, por amor, Deus levanta pessoas para abençoar, para sustentar, para suprir as necessidades do seu povo. Ao longo da história de Israel, assim como da nossa vida, pessoas são levantadas e preparadas por Deus para cumprirem um propósito maior. Para cumprirem um propósito maior. A gente precisa aprender a orar e pedir a Deus que pessoas sejam levantadas para abençoar o seu povo, da mesma forma que nós devemos nos dispor, nos colocar à disposição do nosso Deus, para que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Mas o que eu queria que você compreendesse é que por amor, absolutamente por amor, Deus levanta pessoas para abençoar o seu povo. Todas as vezes em que você se encontrar numa situação em que você se sente pequeno, frágil, sem condições de reagir, quando você se sente fragilizado diante de uma circunstância que é maior do que você, lembre-se disso. Deus, por amor, pode levantar pessoas para te abençoar. Deus levanta Ciro, rei dos medos e dos persas, nada a ver com ele. Diz o texto bíblico, o profeta Isaías dizendo, trazendo como boca de Deus, que ele não conhecia o Senhor. Deus dizendo, você não me conhece, mas eu te escolhi, e você será usado por mim para abençoar o meu povo. Por amor, Deus levanta pessoas para abençoar o seu povo. Mas ainda no versículo 1, nós aprendemos uma outra coisa maravilhosa. Por amor, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Por amor, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Aprenda, uma porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não há quem possa resistir à força do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus resolve, quando é a vontade dEle, quando é o plano dEle, quando é o projeto dEle, pode haver qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo de obstáculo, mas nada resistirá ao poder extraordinário do Senhor. Pergunta para o Mar Vermelho. Pergunte para o Mar Vermelho se há como resistir ao poder do Senhor. Pergunte ao Rio Jordão se há como resistir ao poder do Senhor. Pergunte às muralhas de Jericó se é possível resistir ao poder do Senhor. Pergunte aos exércitos poderosos que se levantaram contra o povo de Deus. Agora pergunte especialmente à morte. Paulo, escrevendo aos Coríntios, declara: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte, louvado seja o nome do Senhor. Jesus enfrentou a morte e a venceu. Pergunte à morte, quem é o Deus Todo-Poderoso? Não adianta botar uma pedra pesada na frente, porque o Senhor tem um poder para arrancar aquela pedra, para trazer o seu filho de volta à vida. Jesus ressuscita e está vivo diante de Deus, à direita de Deus Pai.
e Ele voltará para buscar a sua igreja. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Todavia, de vez em quando, alguns insistem em tentar abrir portas que Deus fechou. Olha que doideira. Pensa comigo. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Aí, ao invés de escolher as portas que Deus abriu, alguns escolhem as portas que Deus fechou. E aí fica aquela briga. Começa a orar a Deus para Ele abrir a porta, mas foi Deus que fechou. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Mas Deus também fecha portas que ninguém pode abrir. O que é melhor? Raciocina comigo. As nossas escolhas, baseadas no nosso querer, nos levarão, depender da gente, da nossa carne, nós vamos bater só em porta que Deus fechou. É assim que a gente é. O pecador é assim, o pecado é assim. Deus abriu essa, fechou essa, a gente vai para essa. A gente escolhe a que Deus fechou, é da nossa natureza pecaminosa. Mas se nossas escolhas forem baseadas na vontade do nosso Deus, nós não estaremos frustrados pelas portas que não foram abertas, porque se estivermos na presença do Senhor, nós saberemos que aquelas portas fechadas foram fechadas pelo Senhor. E se Deus fechou essas portas, é porque Ele tem outras portas abertas para nós. Nós precisamos descobrir quais são as portas que Deus abriu, ao invés de ficar batendo nas portas que Deus fechou. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Deus move as circunstâncias por amor. Por amor, Deus levanta pessoas para abençoar o seu povo. Por amor, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Mas o versículo 2 diz que por amor, Deus vai adiante de nós. Por amor, Deus vai adiante de nós. Ciro recebeu de Deus uma promessa extraordinária. Ciro, pode ficar tranquilo, irei adiante de ti. Que maravilha! Que maravilha! Que medo haverá para alguém que sabe que Deus está à sua frente? Que medo poderá nos consumir se nós tivermos convicção que Deus está à nossa frente? Uma promessa que Deus faz, Ele sempre cumpre. Deus não procura caminhos alternativos. As suas promessas são cumpridas e são maravilhosas. É só seguir em frente. Agora, aqui é uma questão primordial, irmãos. Há uma questão primordial, minhas irmãs. A fé. A fé. A caminhada até a vitória, inclusive a vitória, não foram conquistas de Ciro, mas foram conquistas de Deus. Então, somente era necessário avançar. Receber a palavra e avançar. Receber a palavra e prosseguir. No dia em que as pessoas entenderem que nossas vitórias dependem mais de Deus que da nossa ação, talvez se entreguem mais à obediência a Deus que à criação de estratégias. As nossas vitórias, elas dependem muito mais da nossa fé do que das estratégias. Nós vivemos pela fé. A nossa vida é fundamentada na fé. Nós vivemos pela fé. Veja, meus irmãos, isso não significa que nós não precisamos lutar, mas nós precisamos entender que as nossas lutas pessoais, familiares, as nossas lutas na área da saúde, as nossas lutas na área da economia, elas devem ser levadas em consideração para estabelecermos o princípio da nossa fé, do que vai agradar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, de entender que por amor o Senhor vai adiante de nós. É o que a Bíblia diz. Em vários lugares na Bíblia, a palavra de Deus diz que o Senhor é quem peleja por nós. Se Deus é por nós, repete aí comigo em casa, que eu sei que você sabe essa de cor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que a gente sabe. O Senhor dizendo, agindo eu, quem impedirá? E mais uma dezena de versículos na mesma linha, para você compreender, amadurecer e perceber. Mas eu quero te contar uma história da Bíblia também. Volte a sua Bíblia e marque onde você está. Venham comigo até o livro do Êxodo. É um texto muito interessante. Eu tenho lido o livro do Êxodo. Poxa, está sendo tão interessante a leitura. De vez em quando a gente encontra umas histórias que a gente já conhece, mas esqueceu onde é que fica.
Leia comigo, Êxodo 17, versículo 8 em diante aqui. A gente vai lendo juntinho aqui. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Então veio Amaleque, deixa eu só te explicar, essa é a primeira batalha que o povo de Deus enfrentou após a saída do Egito, após a travessia do mar. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué. Você vê que Josué, ele não caiu de paraquedas lá em Josué 1. Ele não é apenas um dos espias. Ele estava sendo preparado por Deus para assumir o lugar de Moisés mais adiante. Mas volta lá. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu, Moisés dizendo, estarei eu no cima do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Fez a sua parte. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é minha bandeira. Esse texto está aqui para nos lembrar de que o Senhor vai adiante de nós, e que as nossas batalhas, elas são vencidas pela fé e não pelas estratégias. Nós confiamos em Deus, fazemos a nossa parte, vamos à luta, mas o nosso coração não está na luta, nem na estratégia, mas está no Senhor. E a história bíblica é maravilhosa, porque enquanto os braços do servo de Deus estavam erguidos, o povo vencia a batalha. Quando ele cansava, o povo perdia a batalha. Solução simples: colocar o homem sentado, um de um lado, outro de outro, ergueram as mãos dele, porque eram pesadas. E enquanto as mãos estavam erguidas, havia vitória. Mas lembra que ele disse que estava com o bordão de Deus? Não se pode atribuir a vitória aos braços de Moisés. A vitória é atribuída ao Senhor. É por isso que a gente deve levar em consideração essa realidade que a Bíblia nos traz. Como esse mesmo princípio deve ser aplicado a nós até hoje. Busque a Deus, ore mais e haja pela fé. Por amor, Deus vai adiante de nós. E algumas maravilhosas consequências são citadas no texto, nos versículos 2 e 3. A primeira delas é que diz que os caminhos tortuosos são endireitados. Caminhos tortuosos são endireitados. Outra versão diz aplainados. As dificuldades naturais das montanhas, era uma questão dessa estrutura montanhosa que caracteriza aquela região, elas serão minimizadas pelo poder do Senhor. Deus não disse que ia tirar as montanhas. Deus disse que iria minimizar, ou seja, esses caminhos, eles seriam endireitados. Deus iria conduzir o povo, permitindo que o povo passasse pelas montanhas que estão lá até hoje, como se elas não cansassem. Todo o processo de subida e descida, ele seria minimizado. É legal porque você lembra do profeta Isaías dizendo que o Senhor, ele renova as nossas forças. Deus disse que os faria vencer os obstáculos por causa do seu amor em cumprimento ao seu propósito. Uma outra declaração que esse texto nos faz é que portas de bronze e trancas de ferro não impediriam a conquista. Portas de bronze, trancas de ferro não impediriam a conquista. E eu trago para você uma frase simples: não se intimide com barreiras no caminho. Não se deixe intimidar pela força do adversário.
Não se deixe intimidar com as portas de bronze ou com as trancas de ferro, porque se Deus determinou que vai lhe dar a vitória, essa vitória já está assegurada e nós devemos tomar posse delas pela fé. Volto a lembrar de Jericó, porque é uma lembrança importante. Jericó tinha, as muralhas eram tão fortes, que Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim: Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém saía, ninguém entrava. As declarações, tanto do texto quanto da história, Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo, dão conta de que era intransponível, era impossível avançar. Todo esse avanço que era absolutamente impossível, se torna possível milagrosamente. Deus ordena que por 6 dias eles passem pela cidade e possam estar ali rodeando a cidade. No 7º dia, o Senhor diz para eles rodearem 7 vezes. E a ordem é simples: a trombeta vai tocar e vocês vão gritar. Rodearam, trombeta tocou, o povo gritou, a muralha ruiu. Não existe barreira quando a obra de Deus há de ser feita. Não existe obstáculo, não existe nenhum tipo de barreira que vai nos impedir de avançar, se Deus estiver diante de nós. Quando Deus está diante de nós, os caminhos tortuosos são aplainados, são endireitados, as portas de bronze e as trancas de ferro não serão obstáculos. Mas tem mais uma promessa importante para Ciro. Para Ciro, tesouros escondidos e riquezas encobertas foram dadas a Ciro. É o texto de Isaías. Mas o que a gente pode aplicar para a nossa vida? Ageu 2,8 diz que Deus é o dono da prata e do ouro. A Bíblia nos ensina que no caminho da obediência está a providência de Deus. Faça a sua parte e desfrute dos cuidados do Senhor. Deus proverá. Deus vai trazer aquilo que a gente precisa para sobreviver. Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa. Uma das temáticas mais complexas hoje, depois da saúde, é a economia. Tem sido a conversa de todo mundo o que vai acontecer amanhã, como será o nosso sustento, como será a nossa manutenção. Empresários discutem isso, empregados discutem isso, desempregados discutem isso. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós sabemos que Deus é o dono da prata e do ouro. Deus nunca deixa os seus servos desamparados. Deus sempre provê. Deus proverá. Mas uma coisa que eu queria destacar é que o seu coração não pode estar, em hipótese alguma, fincado na riqueza. Quando o coração está fincado na riqueza, nós tiramos o coração da fé. Jesus disse que não podemos servir a 2 senhores. Ou nós haveremos de amar a um e odiar a outro. Paulo, escrevendo a Timóteo, traz uma palavra muito importante, falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que por amor ao dinheiro e à riqueza, muitas pessoas se desviaram do caminho. Deus é o dono da prata e do ouro, Deus proverá, Deus proverá. Então, compreenda, o Senhor vai adiante de nós. Então Ele vai tomando os caminhos que são tortuosos e vai aplainando, vai minimizando o nosso esforço. Segundo, as portas de bronze ou as trancas de ferro, elas são arrebentadas, não há barreira para nós avançarmos. Terceiro, Ele proverá. Neste caso, a promessa era para Ciro, mas Ele sempre tem uma promessa de sustento e providência para a sua vida e para a minha vida. Deus sempre vai prover. Finalmente, irmãos e irmãs, 3 frases que sustentam toda a ação de Deus na face da terra, naquele tempo, neste tempo e em qualquer tempo. Versículo 3. Toda ação de Deus tem esse foco. Para que saibas que eu sou o Senhor. Deus estava restabelecendo a ordem. Deus estava anunciando a sua presença.
O plano de Deus é que em toda a terra se reconheça que Ele é o Senhor, que a Ele serão dadas glórias, que se reconheça o seu poder e majestade, o Eu Sou, que se revelou a Moisés e que o chamou para libertar o povo do Egito, é o mesmo que tudo criou, é o mesmo que usou Ciro para livrar Israel do cativeiro, é o mesmo que enviou Jesus, é o mesmo que mudou a história da humanidade, é o mesmo que pode mudar essa história outra vez, é o mesmo que pode mudar a história da sua vida para sempre. O Senhor é o mesmo. Lembra da premissa de Jesus? Ao declarar, eu sou, para que se saiba que eu sou o Senhor, Deus já está estabelecendo essa linha, essa conexão extraordinária com Jesus. Segunda palavra, versículo 4, segunda frase, por amor, que eu reiterei aqui algumas vezes, mas veja o versículo 4, diz que foi por amor que toda a história da redenção foi construída. Por amor Deus usou Ciro, por amor Deus enviou Jesus, por amor Ele hoje fala e está conosco, por amor Deus move as circunstâncias. Toda a ação de Deus, ela é fundamentada no amor, por um motivo simples: Deus é amor. Deus não se contradiz, toda a sua ação é promovida pelo amor, é focada no amor, porque esta ação é neste nível. Veja o que diz o versículo 5 a 7, para que se saiba que não há outro Deus como o Senhor. No contexto de Isaías, muitos deuses eram levantados pelos povos. A Babilônia era riquíssima na produção de deuses. Outros povos tinham seus deuses. Então, quando Deus toma um povo pequeno e frágil e o levanta, é para que todos os outros povos saibam que há Deus em Israel, e que o Senhor é Deus, e que não há Deus como o nosso Deus. Da mesma forma, Ele toma a sua vida, a minha vida, pessoas pecadoras, frágeis, vasos de barro, e apesar das nossas fragilidades, Ele nos toma em suas mãos, para que todas as pessoas saibam que nós servimos a um Deus vivo, Todo-Poderoso, o grande eu sou, o grande é o Shaddai. O texto ainda diz, e é interessante o versículo 7, porque ele fora do contexto é uma encrenca. Fora do contexto ele é uma encrenca. Existe uma série de distorções do versículo 7, porque não se lê o texto todo. E aqui vai uma dica de interpretação de textos bíblicos. Nunca leia um versículo. Leia o contexto inteiro, anterior, posterior. Estude o que está acontecendo ali para você entender. Porque senão vai interpretar de forma equivocada. E são muitas as boas interpretações, ainda que equivocadas. Vou trazer a minha para você. O versículo 7 ensina que o poder de Deus é tão grande que Ele pode fazer parar guerras e reinar a paz, como estava prestes a fazer ao seu povo por meio de Ciro. Deus chama Ciro para tirar o povo do cativeiro. Deus chama Ciro para tirar o povo do exílio. Então, quando Deus usa Ciro para o povo de Israel, é para fazer reinar a paz para o povo de Israel. Agora muda a perspectiva. Quando Deus chama Ciro para tirar Israel do exílio, que representa para Israel paz e tranquilidade, o que isso significa para a Babilônia? Para a Babilônia, meus queridos irmãos, Deus está aqui prestes a fazer a calamidade e o juízo sobre as nações. Deus está estabelecendo através de Ciro, usando Ciro para libertar o seu povo, paz, mas para a Babilônia era guerra. Então o que está estabelecido mais uma vez, é que o Senhor é Deus, e não há Deus como o Senhor. Assim como Ele levantou Ciro, para que Ciro fosse usado pelo Senhor para gerar paz para o povo de Israel,
para a Babilônia era guerra, era hora de guerrear, era hora de enfrentar aquele povo para arrancar o povo de Deus das garras do exílio da Babilônia. Deus move as circunstâncias por amor, e aqui eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Deus move as circunstâncias por amor. Por amor, Deus levanta pessoas para abençoar o seu povo. Por amor, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Por amor, Deus vai adiante de nós. Dá para entender isso? Vamos trazer isso para a nossa vida hoje aqui, a minha e a sua. Vamos trazer isso para a nossa realidade atual. Vamos lembrar que por amor Deus move as circunstâncias. Qual circunstância você tem orado ao Senhor para que ela seja mudada? Qual a circunstância que você tem clamado ao Senhor para que ela se estabeleça? Deus move as circunstâncias por amor. Deus levanta pessoas para abençoar o seu povo. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Que porta que você está batendo? A que Deus abriu ou a que Deus fechou? Para que insistir com bater na porta que Deus fechou, se Deus já abriu uma porta para você? Se você encontrar uma porta fechada, lembre-se, se Deus fechou essa porta, porque Ele tem outra porta aberta. Entenda isso. Por amor, Deus vai adiante de nós. Não queira tomar a frente. Não queira ser aquele ou aquela que vai tomar a frente dessa história. Seja alguém que se submeta ao Senhor, porque não há Deus como nosso Deus. Ninguém é mais poderoso que o Senhor. Ninguém tem o poder e a autoridade que Ele tem. A nossa vida pertence a Ele, o nosso coração está em suas mãos, nós desejamos e almejamos a direção de Deus na nossa vida, nós precisamos do Senhor na nossa história, nós devemos clamar ao Senhor: Pai, vai adiante de nós. Tem hora, gente, que tem que dar um passo atrás, e dizer: Senhor, eu tenho tomado a iniciativa, eu tenho usado a minha força, a minha estratégia, eu acho que eu sei tudo, mas agora eu descubro que não é bem assim. Ciro era um rei poderoso, mas se Deus não fosse à frente dele, ele não conseguiria resgatar o povo de Israel. Se Deus não fosse com ele, ele não conseguiria enfrentar o povo da Babilônia, mas Deus era com ele. Não tenha medo, não tenha medo. Ore ao Senhor, diga: Senhor, vai à minha frente. Sabe o que acontece quando Deus vai à nossa frente? Os caminhos tortuosos são endireitados. As portas de ferro, as trancas de ferro, as portas de bronze, elas são quebradas. Não há obstáculo. E Ele proverá. Eu quero orar com você e por você. A gente vai cantar uma canção. Em seguida eu volto para nós orarmos juntos. Coloque a sua vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. Nós já vamos orar.